Bem-vindos, estamos de volta. Esta é a TV Sim, canal 16 e este é o Ronda da Cidade. Sejam todos bem-vindos. Uma semana que começa com muita expectativa jornalística aqui na nossa região. É semana de feriado também, terça-feira, amanhã é feriado do Dia do Trabalho e nós aqui também iremos viver esse dia. Produção, amanhã vocês não estarão aqui também, né? Sejam bem-vindos nessa segunda-feira muito pesada com relação a informações. Na semana passada, nós registramos aqui um caso que levantou muitas dúvidas. Um incêndio com vítima fatal no centro da cidade, na Nicola Biancardi com a Augusto Calmon. Duas crianças, Cauã e Joaquim, acabaram morrendo neste incêndio. Ali começava uma batalha tanto da polícia para dizer o que de fato aconteceu, porque houve mortes no local, e a batalha também da família para enterrar os seus entes, o que ainda não aconteceu. Mas a semana começa com poucas informações a respeito do caso, mas o Ronda vai buscar detalhes disso, porque estamos acompanhando as investigações. O fato é que o pastor George Alves, de 36 anos, acabou preso. Eu vim aqui no sábado para fazer plantão, exatamente por causa desse detalhe, para mim, novo, nesta investigação. Que na semana nós falamos a respeito de incêndio. De repente, nós fomos surpreendidos com um pedido de prisão para o pastor. Eu tenho imagens que são exclusivas da TV Sim e do site nortenoticia.com.br da chegada do pastor no momento em que ele é levado para a delegacia. Produção, tem aí, coloca no ar. Tá aí, ó. Esse é o momento do sábado. É o momento exato quando o pastor chega, os carros usados foram descaracterizados da Polícia Civil, mas já era um mandado de prisão. Aí logo depois, a imagem que nós vimos foi esta, do pastor George Alves sendo preso. Aí ele está algemado, investigadores da polícia que acompanharam toda esta ação, levando o pastor para fazer exame no IML. É praxe. E aí populares, ó, daqui a pouco eu vou mostrar áudio disso, populares que acabaram ficando revoltados. Agora, gente, é um caso que nós precisamos ter uma prudência grande, uma prudência muito grande. Até porque o silêncio da polícia até agora tem criado muitas versões. O silêncio da polícia, entendam bem, hein? O silêncio da polícia tem criado muitas versões para este caso. Mas uma coisa é fato, esta é uma prisão. Está aí o pastor seguindo. Daí ele foi levado para o presídio de Linhares, na sequência levado ao presídio de Viana. O que cerca esse caso? A partir de agora você vai ter outras informações e o que dizem também os advogados do pastor. Produção, nós temos aí, né? É Cássio de Souza que vai participar conosco hoje do programa. Ele conversou com advogados. Ronda e o nortenoticia.com.br conversaram então com os advogados. E o que é que eles disseram, hein? Daqui a pouco nós vamos trazer. É assim que começamos então, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Então vamos, o incêndio na Nicola Biancardi, 3 perícias, Corpo de Bombeiros, a perícia da Polícia Civil, perícia técnica de engenharia, Ministério Público. Isso foi o resumo da semana passada no caso das mortes de Cauã e Joaquim, crianças de 3 e 6 anos que acabaram morrendo na Nicola Biancardi. O quarto em que eles estavam pegou fogo. Só para relembrar, antes de chamar a matéria, eu tenho essas imagens aí para relembrar o caso para o linharense, que ainda está se perguntando, tá, nós estamos falando de quê? O que aconteceu? Até agora estamos todos chorando a morte de 2 crianças, porque só o fato da morte delas já é pesado demais. Estamos falando de quê, necessariamente? Aí, tem imagens aí do incêndio, da casa inclusive. E aí eu vou chamar uma matéria que é esclarecedora para nós entendermos bastante coisa. Com imagens exclusivas, muitas imagens acabaram surgindo. Mas enfim, esta é a casa. Hoje de manhã, a fita de isolamento tinha sido tirada. Tinha uma fita de isolamento aí, mas ela foi tirada. Portanto, o isolamento da Polícia Civil. Foram encontrados apenas cadeados ali no portão.
né? Então, o isolamento feito pela Polícia Civil foi tirado. A semana começa com expectativa de novos depoimentos, né? Havia, inclusive, uma informação não confirmada de que os delegados poderiam falar. Eu volto a repetir. O silêncio total da Polícia Civil está gerando muitas colocações do tipo: isso aconteceu, isso que aconteceu ou foi isso que aconteceu. Mas nós estamos respeitando a investigação que está sendo feita. Resumo da semana passada até chegar nessa segunda-feira, passando pelo sábado da prisão. Coloca aí, põe no ar. A semana começa e sobre os ombros de uma sociedade inteira, o peso de uma tragédia com poucas respostas. Pergunta inevitável é: o que aconteceu realmente na madrugada de sábado 21 de abril? O que sabemos é que os garotos Cauã e Joaquim estavam dentro do quarto da casa deles, supostamente dormindo, quando um incêndio os levou à fatalidade. Os irmãos morreram de forma trágica depois de um constatado incêndio no quarto deles, que se espalhou por outras partes da residência, que fica no cruzamento da rua Nicola Biancardi com a Augusto Calmon, centro de Linhares. Pai e padrasto das crianças, George Alves, de 36 anos, estava na responsabilidade das vítimas e apresentou versão do que pode ter acontecido. Disse que estava em casa dormindo quando ouviu barulhos que vinham do quarto. Disse que uma babá eletrônica disparou alarme e ouviu gritos das crianças. Também afirmou que tentou salvar os meninos, mas queimou mãos e pés, não conseguiu, portanto, resgatá-los. Também disse que saiu para pedir ajuda, só que já era tarde demais. O fim trágico de Joaquim e Cauã, diante de um incêndio, estava decretado. Domingo, horas depois do crime, restou a dor, o registro das mortes, prejuízo material e o trabalho do Corpo de Bombeiros. Exatamente aí começam as constatações de uma tragédia cheia de dúvidas. A mãe das crianças, pastora Juliana, não estava em casa na hora do incêndio. Estava em compromissos religiosos e, ao saber do fato, imediatamente retornou para Linhares. No sábado pela manhã, o Corpo de Bombeiros retornou à casa do incêndio, enquanto os corpos das crianças foram levados para Colatina e depois para Vitória, a fim de ser feito um exame de DNA. Enquanto isso, mostrando uma força incomum, o pastor, menos de 24 horas depois, fez esta aparição na igreja em que participa, no bairro Interlagos. Calçava um tênis, mesmo tendo afirmado que teve ferimentos nos pés. Começa aí o trabalho de levantamento de informações da perícia do Corpo de Bombeiros. Só que na segunda-feira, dia 23, também entrou em cena a perícia da Polícia Civil. E esse fato levantou dúvidas sobre ter acontecido apenas um incêndio. O pastor foi intimado a depor sobre o caso. Na terça-feira, dia 24, a mãe, pastora Juliana, também esteve na delegacia para um longo depoimento. Mesmo com muito silêncio, a polícia deixava escapar indícios de contradições no levantamento de informações no local do crime e os depoimentos prestados. Até que na última sexta-feira foi necessário ter uma terceira perícia, trabalho de engenharia, que entrou noite adentro. Estamos falando de poucas horas antes da prisão do pastor George. Nesta perícia, houve a participação do Ministério Público Criminal, acompanhando todo o trabalho. Sábado de manhã, uma semana depois, o pastor foi preso, sob acusação de ter modificado a cena do incêndio. Este é o momento exato da chegada de carros descaracterizados da Polícia Civil, conduzindo o pastor para a delegacia, e desta vez, sob um mandado de prisão. Ao saber da notícia, populares foram para a frente da delegacia, revoltados, mas sabendo pouco sobre o caso. Mesmo assim, houve revolta na saída do pastor, já algemado.
O pastor foi levado ao IML a fim de fazer exames e, calado, não quis comentar os motivos da prisão. Pastor, por que o senhor está sendo preso, pastor? A polícia ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso, mas fontes ligadas ao trabalho das forças de segurança afirmam que, de fato, houve modificações da cena do incêndio. Dentro do quarto foram encontradas marcas de sangue, o que gerou ainda mais dúvidas. O pastor foi levado então para o presídio de Viana, Grande Vitória. A prisão dele é, neste momento, temporária por 30 dias, sob forte alegação de que é para não atrapalhar as investigações. Hoje, os delegados do caso tomarão novos depoimentos do pastor e fica para esta semana a expectativa de uma entrevista coletiva sobre a tragédia que está mexendo com os sentimentos dos linharenses. Pois é. Então eu vou continuar dizendo o seguinte: o silêncio total da polícia até agora, neste caso, está gerando o tipo de: olha, o que aconteceu foi isso. Como eu coloco na matéria, sabe-se muito pouco disso aí. E a prisão está sendo justificada apenas neste momento, eu estou falando deste momento, ela está sendo justificada como uma prisão por 30 dias para não atrapalhar as investigações. Então nós começamos a semana ainda no zero em relação à semana passada até sábado, momento da prisão. Estava sendo aguardado, inclusive, tinha uma expectativa dos delegados falarem hoje, mas eu presumo que isso hoje muito dificilmente vai acontecer. Mas nós fomos buscar os advogados do pastor. O que é que eles disseram, hein? Daqui a pouco, no próximo bloco, Cássio de Souza conversou com os advogados do pastor. E o que eles disseram, você vai saber daqui a pouco. De volta, agora nós vamos saber o que disseram os advogados do pastor George Alves. Eu quero pedir à produção para continuar cobrindo aqui enquanto a gente traz esses detalhes. É o mesmo caso. Então, só para dar mais respostas à comunidade que precisa, diante ainda de um silêncio das autoridades de segurança, quem vai falar comigo é Cássio de Souza, que conversou com os advogados. Tudo bem, Cássio? Bem-vindo. Então, Zé, bom dia, né? Você e todos aqueles que nos assistem aí no Ronda na TV, né? Bem, para começar, eu quero dizer o seguinte: ninguém mais informado que o Cássio, do nortenoticia.com.br, para dar informações desse caso. Nós temos acompanhado em loco, nós temos acompanhado, eu e o Cássio de Souza, inclusive, nós estamos nesta parceria que você está vendo aí, Ronda da Cidade e nortenoticia.com.br. Está dando boom direto, porque o estado inteiro está entrando no nosso site. E aí, calma, relaxa aí, viu, gente, que o site já voltou. Já voltou. Vamos lá. Ô Cássio, os advogados do pastor, esse que sai aí, ó, preso, ele foi em carro descaracterizado, não foi em viatura da polícia. O que eles disseram, hein? Essa é a outra parte, porque nós tentamos ouvir a polícia só deixa claro que havia uma cena de um crime. Essa cena de crime foi descaracterizada e teria sido feita pelo pastor. Mas o que os advogados disseram lá com você? Oséias, veja bem, na realidade são 3 pontos importantes, né, que a gente acha importante ressaltar aqui o que os advogados disseram. É bom, Oséias, a gente deixar muito claro aqui que nós estamos aqui falando o que os advogados disseram. Não é ideia nossa, não é depoimento nosso. Não é depoimento do Ronda. Nós não vamos poder nem sair na rua. Exatamente. Não é isso? Verdade. Então, o que nós vamos dizer aqui, Oséias, deixar muito claro que são falas dos advogados, da defesa do pastor. Que inclusive está lá no Norte Notícia, daqui a pouco você pode entrar lá que tu vai. Mas o que eles disseram? Vamos lá. Então, em primeiro lugar... Quem é o advogado? Então, nós temos... aí uma série de advogados, na realidade. Tem um só? Não tem um só. Certo? Então tem uma defesa, né, aí para o pastor George. Muito bem. O advogado Rodrigo, né? Prenome Rodrigo. De prenome Rodrigo Duarte. Rodrigo Duarte. Então tem até sobrenome. Exatamente. Muito bem. Rodrigo Duarte. Ele disse o quê? Que foi na delegacia no sábado, às 16 dessa prisão horas. aí que nós estamos mostrando? Às 16 horas. Às 16. Às 16 horas.
O que ele queria? Ter acesso ao inquérito. Mas num sábado? No sábado, né? Até mesmo porque a prisão aconteceu no sábado. Mas o inquérito, enfim. Até então, o pastor não tinha advogado, né? Tudo leva a crer a isso, né? Que até então ele não tinha advogado. Não havia notícia de nenhuma representação dele? Não. Não havia? Exatamente. Então, o que acontece? Chegando à delegacia, às 16 horas do sábado, segundo ele, foi informado por um servidor lá da 16ª delegacia de que o inquérito estava dentro da gaveta do delegado que é responsável pelo caso. Rômel. Exatamente. Delegado Rômel. O que acontece? Ele, então, não teve acesso. Retornou no domingo às 14 horas, por volta das 14 horas, à delegacia. Chegando lá, detalhe que ele disse que foi muito bem atendido pelo plantonista, pelo delegado que estava de plantão. Porém, disse que o inquérito já tinha sido encaminhado para o fórum. E ele, mais uma vez, não teve acesso ao inquérito. Então tá, fórum ou Ministério Público, hein? Porque quem vai oferecer essa denúncia é o Ministério Público, mas enfim, foi encaminhado, né? Exatamente. Foi encaminhado. E hoje eles disseram mais o quê? Então temos esse primeiro ponto que eles ressaltam, que eles falam, não tiveram acesso ao inquérito do caso. Segundo, eles falam o seguinte, que quando se fala lá da perícia que foi feita lá na residência do pastor e que a residência estava interditada, eles contestam, dizendo... disseram que não estava interditada? Dizendo que no sábado, logo pela manhã... Essas são imagens da casa. Exatamente. Nós estamos explicando o que disseram os advogados e mostrando a imagem do local. Vamos lá. No sábado pela manhã, Oséias, os bombeiros foram lá, né? Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foram lá e fizeram a perícia. Entregaram alguns pertences, né? Para alguns pastores. E aí entregaram a chave do imóvel. Eles entraram juntamente com mais pastores, pegaram alguns pertences da família, inclusive no escritório do pastor, pegaram esses pertences e levaram a chave. E segundo os advogados, eles não disseram, né? O pessoal do Corpo de Bombeiros não disseram que a casa estaria interditada. Tanto que no domingo eles retornaram. Então, deixa eu entender. Cássio está querendo dizer que os advogados disseram que ninguém mexeu na cena do incêndio, segundo os advogados. Não, eles dizem o seguinte, que eles não foram informados pelo Corpo de Bombeiros que a casa estaria interditada. Tanto que no domingo eles retornaram à casa e pegaram colchões, pegaram vários outros pertences na casa. Então ninguém teria mexido na cena do incêndio, como a polícia justificou, inclusive, numa prisão. Diz que o pastor, né, teria alterado a cena do incêndio. Se ela não estava interditada, então não tem alteração, pelo menos este entendimento meu aqui. Mas os advogados disseram mais alguma coisa? É o que eles entenderam também, né? Os pastores, o que eles entenderam. Né? Segundo, eles foram lá e pegaram vários pertences da família, né? E o terceiro e último ponto que os advogados alegam até então é que a polícia diz que a prisão, um dos motivos é para que o pastor não atrapalhe né, as investigações. E segundo os advogados, ele prestou todos os esclarecimentos e colaborou ao máximo com a polícia nas investigações. Estes são os 3 pontos principais que os advogados falaram com exclusividade, né, ao Ronda da Cidade e também ao Norte Notícias. Eles usaram uma palavra, Cássio, no entendimento dos advogados, né, teria usado a palavra arbitrária. Usaram? Em algum momento usaram? O advogado disse que, no entendimento dele, a prisão é arbitrária neste momento. Até mesmo porque não houve invasão da cena do incêndio lá na casa e também o pastor colaborou ao máximo com as investigações. Perfeito. Oséias, só para deixar mais claro uma vez aqui,
falas, nós estamos aqui repassando a fala do advogado da defesa do pastor George. Não sou eu que estou falando. Não é o entendimento do programa. Entendeu? Muito bem. Então, Exatamente. é claro que nós não temos que fazer entendimento. Obrigado por ter participado comigo. Muito boa a sua participação. Aliás, eu vou repetir, hein? Vai lá no nortenoticia.com.br, tá no ar, né? Tá. Porque o estado inteiro está querendo ter informações lá no nortenoticia.com.br. Sobre esse caso, eu ainda falo mais daqui a pouco. Voltamos já. Vamos voltar a falar do caso do pastor George Alves, só para a gente fechar. Coloca imagem para mim, produção, principalmente da perícia. O negócio é o seguinte, só para fechar essas informações, hoje há uma grande expectativa porque pastor George pode voltar a ser ouvido. Ele pode voltar a ser ouvido. Essa informação, ela está praticamente confirmada que ele vai voltar a ser ouvido. Né, dentro dessa apuração. Ele está preso, terceiro dia da prisão dele, lá no presídio de Viana. Por isso que eu disse aqui que acho muito difícil que a polícia fale hoje, dê alguma informação através de coletiva, como estava previsto inclusive para o sábado, mas as coisas vieram acontecendo, acontece daqui, dali, vai acontecendo, e isso não foi possível. Só o registro, que essa é a imagem da última perícia que foi feita, da última sexta-feira, onde na sequência aí passariam integrantes do Ministério Público Criminal. Esses integrantes estiveram lá e nós acompanhamos isso também. Nós acompanhamos. Tiver imagem aí, é bom para a gente sempre estar registrando o que nós estamos falando. Aí ó, integrantes do Ministério Público, mais delegado do caso, os três, na hora que eles saem, poucas horas depois a prisão já estava definida, né? E aí o momento da execução, que já foi no sábado pela manhã. Esse é o momento da execução da prisão. Repito, a prisão é para que o pastor não atrapalhe as investigações, diz a polícia. Diz a polícia. Os advogados afirmam que nesse momento, né, essa prisão seria arbitrária porque ele não estava atrapalhando, né, as investigações. Vamos voltar aqui para mim, porque na semana passada nós tivemos uma greve de professores, o magistério entrou em greve. Hoje a notícia é que o magistério voltou a atuar. A presidente do sindicato que representa a categoria, Simone Aguiar, gravou um vídeo, colocou nas redes sociais falando exatamente disso e falou sobre o movimento. Olha aí, põe no ar. Professores, o sindicato foi notificado da decisão judicial que determina que cesse a greve. Conforme foi decidido em assembleia, a greve somente seria cessada mediante uma determinação judicial. Como o sindicato preza pelo cumprimento do que determina a justiça, queremos informar que retornaremos às aulas segunda-feira, dia 30/4. Importante esclarecer que a greve não foi declarada ilegal, e sim foi determinado que cesse no momento. Agradecemos então a todos os professores, pedagogos que envolveram-se nesta luta em busca pelos direitos garantidos dentro de uma lei. Queremos dizer que a nossa luta não acabou. Manteremos todos informados. Então é isso aí, as aulas retornaram. É como se fosse uma suspensão. O movimento ele foi suspenso, mas o trâmite burocrático judicial continua. E nós, claro, que vamos acompanhar. Gente, o Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos em flashes, inclusive estaremos no plantão aqui da TV Sim, também da Record News, registro do site nortenoticias.com.br, principalmente sobre o caso do pastor George Alves. Novas informações desse caso surgindo, nós vamos trazer aqui com o nosso jornalismo. Amanhã não tem Ronda, o feriado é do Dia do Trabalhador. Produção, tchau para vocês, hein? Amanhã folga, mas na quarta-feira de volta. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.